Então isso aconteceu durante um almoço em família, e eu ainda estou aqui no carro tentando processar que merda foi essa que rolou. Minha sobrinha de 6 anos me olhou bem nos olhos, com a boca cheia da lasanha da minha irmã, e disse: "A mamãe disse que você não importa." Todo mundo riu. Todo mundo. Meu pai, minha irmã, o marido dela, todos acharam hilário. Como se ver uma criança de 6 anos destruir a alma de alguém fosse o ápice da comédia. Eu só fiquei ali sentada com a minha torta de maçã intocada, que ninguém nem olhou direito, me sentindo como se tivesse levado um tapa na cara. A pior parte? Eu conseguia ver nos olhos da minha sobrinha que ela sabia exatamente o que estava falando. Criança não é burra. Elas repetem o que escutam em casa. E aparentemente o que elas escutam sobre mim é que eu não valho nada. Minha irmã nem corrigiu ela. Só continuou rindo enquanto se servia de mais um pedaço daquela maldita lasanha que todo mundo estava tratando como se fosse de restaurante 5 estrelas. Eu sou a filha invisível há 32 anos. Sempre a que traz sobremesa que fica intocada. Sempre a que fica com a menor porção, a cadeira quebrada, o lugar na mesa onde a luz não bate direito. Quando minha mãe morreu há 8 anos, eu pensei que talvez as coisas fossem mudar. Talvez sem ela ali para amenizar tudo, meu pai finalmente me veria. Ao invés disso, ele só se casou com alguém que deixou claro desde o primeiro dia que eu era bagagem da vida anterior dele. Minha irmã se adaptou perfeitamente. Ela sempre foi boa em ler o ambiente e escolher lados. Eu? Continuei aparecendo. Continuei tentando. Continuei fingindo que talvez dessa vez seria diferente. Mas hoje, ouvindo essas palavras saírem da boca, da minha sobrinha enquanto minha família inteira concordava como se ela tivesse falado um fato, eu percebi que estou lutando uma guerra onde só eu não sei que deveria perder. A torta de maçã ainda está aqui no banco do passageiro. Perfeitamente. Intocada, como sempre. Não falei nada na hora. Só peguei o celular do bolso e dei 2 toques na tela. Gravação iniciada. Meu pai ainda estava rindo quando disse: "Ela não tá errada mesmo." Foi nesse momento que algo dentro de mim simplesmente quebrou. Não foi raiva, não foi tristeza. Foi uma clareza estranha, como quando você finalmente entende uma piada que todo mundo estava contando há anos, só que a piada era você. Me levantei devagar, olhei para o meu prato ainda cheio, sorri para a mesa inteira e fui embora. Ninguém me chamou de volta. Ninguém perguntou se eu estava bem. Só ouvi mais risadas enquanto caminhava até a porta. A gravação continuou rodando, no meu bolso, capturando cada gargalhada, cada comentário maldoso que eles achavam que eu não estava mais ouvindo. O barulho dos talheres batendo nos pratos, minha irmã dizendo: "Ela sempre foi dramática mesmo." Meu pai concordando. Tudo ali, registrado. No carro, liguei o ar-condicionado e fiquei sentada ali por uns 10 minutos antes de conseguir ligar o motor. Minhas mãos estavam tremendo, mas não de nervoso. Era adrenalina pura. Liguei o áudio da gravação e escutei tudo de novo. As risadas, as frases soltas, como se fosse um programa de comédia onde eu era a piada recorrente. Dirigi até o único lugar onde sempre me sentia em paz. O parque onde minha mãe costumava me levar quando eu era pequena, antes dela morrer e tudo virar essa merda. Sim, minha mãe de verdade. A madrasta nunca teve esse título comigo, mesmo depois de 8 anos tentando se encaixar onde ela nunca foi chamada. Estacionei embaixo de uma árvore e finalmente consegui respirar direito. Pela primeira vez em anos, eu não estava preocupada em voltar correndo para casa para resolver algum problema deles ou fingir que estava tudo bem. Sentada naquele banco, de concreto que já conhecia de cor, comecei a mexer no celular e fazer uma lista de todas as transferências que fiz para o meu pai nos últimos 3 anos. R$ 300 para pagar o remédio da pressão dele. 800 para ajudar no conserto do carro quando ele bateu na garagem. 1.500 para minha irmã não passar aperto com o enxoval da filha. 500 aqui, 200 ali. Sempre. Com a mesma desculpa. É só até eu me organizar. Você sabe que eu te pago de volta. Família ajuda família.
quase R$ 19.000 nos últimos anos. R$ 19.000 que saíram da minha conta, do meu trabalho, das minhas madrugadas fazendo frila para conseguir uma grana extra. Ninguém nunca agradeceu de verdade. Sempre foi como se fosse obrigação minha, como se eu devesse alguma coisa para eles só por existir. E hoje eles riram da minha cara. Hoje me transformaram em piada na frente de uma criança de 6 anos. Hoje eu finalmente entendi que nunca fui filha, irmã ou pessoa para eles. Eu sempre fui só uma conta bancária com pernas. O mais engraçado é que eu sempre achei que estava investindo em relacionamentos. Que uma hora eles iam ver o quanto eu me importava, o quanto eu estava ali sempre que precisavam. Mas relacionamento precisa de 2 pessoas se importando. E aparentemente eu estava sozinha nessa há muito tempo. Minha mãe costumava dizer que família não é só sangue, é escolha. Ela escolhia me amar todo dia, mesmo quando eu era uma adolescente insuportável. Depois que ela morreu, eu fiquei esperando que alguém mais fizesse essa escolha por mim. Fiquei esperando que meu pai escolhesse ver que eu ainda estava aqui, que precisava dele. Que minha irmã escolhesse me incluir de verdade, não só quando precisava de algo. Mas hoje, ouvindo aquela criança repetir o que a mãe dela falava sobre mim em casa, eu finalmente entendi que eles já fizeram a escolha deles há muito tempo. Eles escolheram que eu não importo. E hoje, sentada nesse banco onde minha mãe me ensinava a alimentar os pombos, eu finalmente escolhi acreditar neles. Ainda no parque, liguei para o banco. Pedi para cancelar a conta conjunta que abri para o meu pai há 2 anos. Sim, eu era a titular e ele só usava o cartão. O atendente perguntou se eu tinha certeza, se queria agendar o cancelamento para outro dia, se não preferia só bloquear temporariamente. Não, eu disse. Quero cancelar agora, imediatamente. Confirmei com biometria pelo celular mesmo. Clique e pronto. Uma liberação. Uma pequena vingança silenciosa que me fez sorrir pela primeira vez no dia. Imaginei meu pai tentando pagar alguma coisa e o cartão sendo recusado. Imaginei ele tendo que explicar para a madrasta por que, de repente, não tinha mais acesso ao dinheiro que sempre tratou como se fosse dele por direito. A sensação foi melhor do que eu esperava. Não era raiva exatamente. Era alívio. Como tirar um sapato apertado que você nem sabia que estava machucando até tirar. Meu celular começou a apitar com mensagens. Primeira da minha irmã. Cadê você? A lasanha vai esfriar, Rez. Como se nada tivesse acontecido. Como se eu fosse voltar correndo para casa depois de ser humilhada na frente da família inteira. Segunda mensagem. Ficou brava por causa da Ana? Ela é criança. Terceira. Pai tá perguntando do cartão dele. Responde aí. E aí eu entendi. Eles nem perceberam que alguma coisa mudou. Acham que eu vou engolir mais essa. Fingir que está... Tudo bem, voltar na próxima semana com outra sobremesa que ninguém vai tocar e continuar bancando os caprichos de todo mundo. Respondi só uma frase. Pergunta para quem importa. E pela primeira vez em anos, não me senti culpada por ser grossa. Me senti dona da minha própria vida. Meu pai começou a ligar. 3 chamadas seguidas. Depois mais 2. Deixei tocar, até cair na caixa postal. Não estava com saco para ouvir a voz dele fingindo preocupação quando, na verdade, só queria saber por que o cartão não estava funcionando. As mensagens começaram a chegar. Você fez alguma coisa no banco? Minha conta travou. Preciso pagar uma conta hoje. Só visualizei e não respondi. Cada mensagem que aparecia na tela me dava uma sensação estranha de poder. Pela primeira vez em anos, eles precisavam de mim. E eu não estava disponível. Pela primeira vez, eu não estava correndo atrás deles para resolver os problemas que eles mesmos criaram. Me senti viva de um jeito que não lembrava de ter sentido desde quando minha mãe morreu, talvez. Como se eu tivesse voltado a existir como pessoa, não como solução para os problemas dos outros. Fiquei mais 1 hora no parque, só observando as pessoas passarem. Famílias de verdade, onde as crianças corriam e os pais corriam atrás sorrindo. Casais de idosos caminhando de mãos dadas.
Um grupo de amigas fazendo piquenique e rindo de alguma coisa engraçada que uma delas tinha contado. Vida normal. Felicidade normal. E eu ali, sentada sozinha, mas pela primeira vez não me sentindo lonely. Me sentindo livre. Não tinha ninguém esperando que eu chegasse em casa correndo para resolver alguma merda. Não tinha ninguém contando. Comigo pra nada. E isso, que sempre me apavorou, hoje estava me dando uma paz esquisita. Talvez eu tenha passado tanto tempo tentando ser importante na vida de pessoas que não me valorizavam, que esqueci como era importante na minha própria vida. Estava ainda sentada no banco quando vi o carro da minha irmã estacionando ali perto. Ela desceu furiosa, puxando a filha pelo braço. A menina estava com cara de medo, coitada. Minha irmã veio marchando na minha direção como se eu fosse uma adolescente fugitiva que ela tinha vindo buscar. Que showzinho é esse? Ela perguntou antes mesmo de chegar perto. Todo mundo em casa preocupado. Pai sem conseguir usar o cartão, você sumindo feito criança mimada. A ironia da situação não passou despercebida. Ela estava me chamando de criança mimada depois de ter rido quando a própria filha me humilhou na mesa do almoço. Foi só uma brincadeira, ela continuou. Você sempre foi dramática mesmo. Aquela palavra, dramática. Como se ter sentimentos fosse um defeito, como se reagir à crueldade fosse exagero. A Ana ficou ali do lado, claramente desconfortável, mexendo no vestidinho e olhando ora para mim, ora para a mãe. Ora para a mãe. Deu para ver que ela sabia que tinha feito alguma coisa errada, mas não entendia bem o quê. Você vai voltar para casa agora, minha irmã continuou. E vai parar com essa palhaçada. Pai tá passando mal de preocupação. Mentira. Ele estava preocupado com o cartão de crédito, não comigo. Se estivesse preocupado comigo, teria vindo pessoalmente ao invés de mandar a filha favorita fazer o trabalho sujo. Não, eu disse simplesmente. Foi a primeira vez que disse não para ela sem dar explicação, sem pedir desculpa, sem tentar amenizar. Não? Ela repetiu como se não tivesse entendido a palavra. Não, não vou voltar. Não vou resolver o problema do cartão. Não vou fingir que está tudo bem. A cara dela foi um poema. Foi aí que a Ana resolveu falar, do nada. Mamãe, por que você disse que a tia vive sozinha porque ninguém gosta dela? O mundo parou. Minha irmã arregalou os olhos e ficou branca. Ana, ela disse, tentando fazer a menina calar a boca. Mas criança, quando começa a falar, não para mais. Você disse isso ontem no carro. E também disse que ela é chata e que a vovó fingia gostar dela. Cada palavra era uma punhalada certeira. A inocência não mente, não inventa. Só repete o que escuta em casa quando acham que ninguém está prestando atenção. Minha irmã tentou puxar a menina, mas eu falei, deixa ela terminar, quero ouvir tudo. E pela primeira vez, a Ana me olhou como se eu fosse uma pessoa de verdade, não um móvel da casa. E o papai disse que você dá dinheiro pro vovô porque você não tem amigos para gastar. A menina continuou, alheia ao desespero crescente da mãe. E que você é boba porque sempre ajuda, mas nunca recebe nada de volta. Silêncio total. Até os pássaros pararam de cantar. Minha irmã estava com a cara no chão, sem saber onde se enfiar. Ana, para de falar besteira. Ela tentou, mas a voz saiu trêmula. Não é besteira, eu disse. É a verdade. Finalmente alguém falou a verdade nessa família. Peguei o celular e comecei a mexer nele. O que você tá fazendo? Minha irmã perguntou. Documentando, respondi. Da mesma forma que documentei o almoço de hoje. A cara dela quando entendeu que eu tinha gravado tudo foi impagável. Minha irmã mudou completamente o tom. Agora estava tentando ser diplomática, como se pudesse voltar atrás no tempo e consertar a merda que ela mesma fez. Olha, a gente pode ter exagerado na brincadeira hoje, mas você sabe que a gente te ama, né? Amor. Que palavra interessante vinda de quem passou anos me tratando como cidadã de segunda classe. Você sabe como o pai é. Ele fala sem pensar. E a Ana é criança. Ela não entende essas coisas. É engraçado como quando convém, todo mundo vira criança inocente ou velho sem noção. Quando não convém,
Todo mundo é responsável pelos próprios atos. Peguei o celular e mostrei para ela a tela com todos os extratos bancários que eu tinha organizado. Você quer falar de amor? Então vamos falar de números. 19 mil reais. Ela ficou olhando a tela sem acreditar. Isso é privado, ela gaguejou. Pois é, eu respondi. E mesmo assim dividi com vocês. Dividi meu dinheiro, meu tempo, minha paciência, minha vida. E o que eu recebi em troca? Humilhação, desprezo. E hoje, risos na minha cara. Comecei a me levantar do banco. Você destruiu essa família, ela disse desesperada. Não, eu respondi guardando o celular na bolsa. Eu só parei de sustentar a ilusão de que éramos uma. A Ana estava quieta agora, percebendo que os adultos estavam brigando sério. Senti pena dela. Coitada, nasceu numa família que ensina que amor é fingimento e lealdade é conveniência. Quando cheguei em casa, o primeiro que fiz foi criar um grupo no WhatsApp. Quem importa? Era o nome. Adicionei meu pai, minha irmã e o marido dela. Primeiro mandei os áudios da gravação do almoço. Cada risada, cada comentário maldoso, a voz da Ana repetindo que eu não importo e todo mundo achando graça. Depois, mandei prints de todos os comprovantes bancários dos últimos 3 anos. Transferências, depósitos, Pix, tudo organizadinho por data. Por último, mandei o print do encerramento da conta conjunta, com data e hora certinhas. Boa sorte aí, escrevi. Quem sabe agora vocês se lembram que eu existo. Foi libertador de um jeito que não consigo explicar. Como se eu tivesse passado anos guardando lixo numa gaveta e finalmente tivesse decidido jogar tudo fora de uma vez. As mensagens começaram a aparecer imediatamente. Meu pai: você enlouqueceu? Isso é chantagem emocional. Minha irmã: para com isso, delete esse grupo agora. Mas a mensagem que mais me chamou a atenção foi a do marido da minha irmã. Eu não sabia que vocês faziam isso com ela. E depois: sempre achei estranho o jeito que vocês falavam com ela, mas nunca imaginei que fosse assim. Um aliado inesperado. Será que ele sempre viu tudo, mas ficou calado para manter a paz? Ou será que hoje foi a primeira vez que ele realmente prestou atenção no que acontecia ao meu redor? De qualquer forma, pelo menos uma pessoa naquela família tinha um resto de consciência. Isso já era mais do que eu esperava. Meu pai ligou umas 10 vezes seguidas. Quando finalmente atendi, ele estava gritando: você destruiu essa família? Por causa de orgulho. Orgulho. Como se ter dignidade fosse um defeito. Não destruí nada, respondi calmamente. Só deixei de financiar vocês. Você é uma ingrata, ele berrou. Depois de tudo que eu fiz por você. Tudo o que ele fez por mim? Me deixou aos cuidados de uma madrasta que me odiava? Me tratou como plano B a vida inteira? Me usou como banco particular sem nem agradecer? Pai, o que você fez por mim exatamente? Perguntei. Silêncio do outro lado. Ele desligou na minha cara. Típico. Quando confrontado com a realidade, ele sempre fugia. Era mais fácil me culpar do que admitir que tinha sido um pai de merda. O celular continuou tocando, mas agora com mensagens dos outros. Minha irmã tentando fazer chantagem emocional. Ana tá chorando. Ela não entende por que a tia sumiu. O marido dela tentando mediar. Vamos conversar com calma. Isso pode ser resolvido. Mas não podia. Não dessa vez. Algumas coisas, quando quebram, não voltam mais ao lugar. E o respeito que eu tinha por essa família se quebrou hoje quando riram da minha dor. Respondi só pro cunhado. Não tenho raiva de vocês. Só não vou mais fingir que fazemos parte da mesma história. Era verdade. Não estava sentindo raiva. Estava sentindo alívio. Como quando você finalmente para de insistir numa amizade tóxica e percebe o quanto estava gastando energia à toa. No dia seguinte, fui ao cartório resolver as últimas pendências. Cancelei tudo que tinha o nome do meu pai vinculado. Conta conjunta, débito automático, dependência no plano de saúde. Tudo. Deixei pronto também um documento formal comunicando
que não me responsabilizava mais por nenhuma dívida ou compromisso financeiro dele. O advogado me explicou que era só uma precaução, mas eu queria tudo documentado. Não confiava mais neles para nada. Anos sendo a tonta da família me ensinaram a me proteger. Chega de ser generosa com quem me via como otária. Chega de ser compreensiva com quem não tinha compreensão nenhuma comigo. A partir de hoje, eles teriam que se virar sozinhos, do mesmo jeito que sempre me disseram para fazer. Saindo do cartório, passei no cemitério. Fazia tempo que não visitava o túmulo da minha mãe. Levei flores e sentei ali na grama, como fazia quando era adolescente, e o mundo parecia complicado demais. Eu tentei, mãe, falei em voz alta, me sentindo meio boba, mas precisando falar mesmo assim. Tentei tanto ser parte de algo que nunca me quis de verdade. O vento balançou as árvores e por um momento eu juro que senti ela ali do meu lado. Não de um jeito místico ou sobrenatural. Só. Presente. Como se ela estivesse me dizendo que era hora de parar de tentar ser aceita por pessoas que não mereciam minha presença. O silêncio dela me acolheu melhor do que qualquer palavra que minha família tinha dito nos últimos anos. Nos dias seguintes, tentaram me contatar de várias formas. Vizinhos falando que tinham perguntado por mim. Colegas de trabalho dizendo que meu pai tinha ligado para o escritório perguntando se eu estava bem, se tinha acontecido alguma coisa comigo. Até minha madrasta, que nunca tinha falado comigo direito em 8 anos, mandou uma mensagem melosa dizendo que sentia minha falta e que a casa estava diferente sem mim. Hipocrisia pura. A mulher que sempre me tratou como um fantasma inconveniente agora sentia minha falta? A mesma que suspirava toda vez que eu aparecia para visitar, que nunca guardou um prato para mim no domingo, que sempre esquecia de me incluir nos planos da família? Minha vizinha do lado me contou que minha irmã tinha aparecido no prédio procurando por mim, perguntando para o porteiro se eu estava bem, se estava recebendo visitas, se parecia normal. Como se eu fosse uma fugitiva ou tivesse tido um surto psicótico. Eles não conseguiam aceitar que alguém simplesmente decidisse parar de aceitar desrespeito. Para eles, eu só podia estar louca ou passando por alguma fase. O mais patético foi perceber o padrão das tentativas de contato. Sempre indireta, sempre através de terceiros, sempre colocando a culpa em mim sem assumir que fizeram alguma coisa errada. Ela sempre foi sensível demais, diziam para os vizinhos. Muito dramática, falavam para os meus colegas. Não sabemos o que deu nela, suspiravam para quem quisesse ouvir. Em nenhum momento assumiram que me trataram mal. Em nenhum momento reconheceram que riram da minha humilhação. Em nenhum momento admitiram que me usaram financeiramente durante anos. Era sempre culpa da minha personalidade, da minha sensibilidade exagerada, da minha incapacidade de aceitar uma brincadeira. Eles só sentiram minha falta quando perceberam que tinham perdido o banco privado deles. Quando perceberam que iam ter que se virar sozinhos para pagar as contas, resolver os problemas, bancar os caprichos. Foi aí que eu realmente virei importante. Virei importante. Não como pessoa, mas como conveniência. Não como filha ou irmã, mas como solucionadora de problemas. A diferença é que agora eu sabia exatamente o que eu representava para eles, e não estava mais disposta a representar. Uma semana depois, recebi uma mensagem do meu cunhado. Ela quer pedir desculpa, ele escreveu. Percebeu que exagerou. Respondi. Não foi exagero, foi máscara caindo. Ele insistiu. Todo mundo erra. Vocês são família. Família cuida, protege, valoriza, respondi. Família não humilha numa mesa de almoço e acha graça. Ficou uns minutos sem responder, depois mandou. Mas vocês se conhecem há tanto tempo, têm tanta história juntas. Exato, respondi. Temos história. E essa história me ensinou que lugar de segurança e acolhimento para mim não é ao lado deles. Ele tentou mais algumas vezes, sempre com argumentos do tipo: família é família, sangue é mais espesso que água. Todo mundo tem defeitos. Parou de insistir quando eu disse: se você tivesse uma filha e alguém fizesse com ela o que fizeram comigo,
Você ia querer que ela voltasse e fingisse que está tudo bem? Silêncio total. Acho que finalmente entendeu que não era questão de orgulho ferido ou birra temporária. Era questão de dignidade, de reconhecer que algumas portas, quando se fecham, não se abrem mais. E a porta da minha paciência tinha se fechado definitivamente naquele domingo, quando uma criança de 6 anos me disse que eu não importava e todo mundo achou hilário. Nos dias seguintes, tentaram me contatar de várias formas. Vizinhos falando que tinham perguntado por mim, colegas de trabalho dizendo que meu pai tinha ligado para o escritório perguntando se eu estava bem, se tinha acontecido alguma coisa comigo. Até minha madrasta, que nunca tinha falado comigo direito em 8 anos, mandou uma mensagem melosa dizendo que sentia minha falta e que a casa estava diferente sem mim. Hipocrisia pura. A mulher que sempre me tratou como um fantasma inconveniente agora sentia minha falta? A mesma que suspirava toda vez que eu aparecia para visitar, que nunca guardou um prato para mim no domingo, que sempre esquecia de me incluir. Nos planos da família? Minha vizinha do lado me contou que minha irmã tinha aparecido no prédio procurando por mim, perguntando pro porteiro se eu estava bem, se estava recebendo visitas, se parecia normal, como se eu fosse uma fugitiva. Ou tivesse tido um surto psicótico. Eles não conseguiam aceitar que alguém simplesmente decidisse parar de aceitar desrespeito. Para eles, eu só podia estar louca ou passando por alguma fase. O mais patético foi perceber o padrão das tentativas de contato. Sempre indireta, sempre através de terceiros, sempre colocando a culpa em mim sem assumir que fizeram alguma coisa errada. Ela sempre foi sensível demais, diziam para os vizinhos. Muito dramática, falavam para os meus colegas. Não sabemos o que deu nela, suspiravam para quem quisesse ouvir. Em nenhum momento assumiram que me trataram mal. Em nenhum momento reconheceram que riram da minha humilhação. Em nenhum momento admitiram que me usaram financeiramente durante anos. Era sempre culpa da minha personalidade, da minha sensibilidade exagerada, da minha incapacidade de aceitar uma brincadeira. Eles só sentiram minha falta quando perceberam que tinham perdido o banco privado deles, quando perceberam que iam ter que se virar sozinhos para pagar as contas, resolver os problemas, bancar os caprichos. Foi aí que eu realmente virei importante, não como pessoa, mas como conveniência. Não como filha ou irmã, mas como solucionadora de problemas. A diferença é que agora eu sabia exatamente o que eu representava para eles, e não estava mais disposta a representar. Uma semana depois, recebi uma mensagem do meu cunhado. Ela quer pedir desculpa, ele escreveu. Percebeu que exagerou. Respondi. Não foi exagero, foi máscara caindo. Ele insistiu. Todo mundo erra. Vocês são família. Família cuida, protege, valoriza. Respondi. Família não humilha numa mesa de almoço e acha graça. Ficou uns minutos sem responder. Depois mandou. Mas vocês se conhecem há tanto tempo. Tem tanta história juntas? Exato, respondi. Temos história. E essa história me ensinou que lugar de segurança e acolhimento para mim não é ao lado deles. Ele tentou mais algumas vezes, sempre com argumentos do tipo: família é família, sangue é mais espesso que água, todo mundo tem defeitos. Parou de insistir quando eu disse: se você tivesse uma filha e alguém fizesse com ela o que fizeram comigo, você ia querer que ela voltasse e fingisse que está tudo bem? Silêncio total. Acho que finalmente entendeu que não era questão de orgulho ferido ou birra temporária. Era questão de dignidade, de reconhecer que algumas portas, quando se fecham, não se abrem mais. E a porta da minha paciência tinha se fechado definitivamente naquele domingo, quando uma criança de 6 anos me disse que eu não importava e todo mundo achou hilário. Hoje faz 1 mês que tudo isso aconteceu. 1 mês sem transferir dinheiro para ninguém, sem resolver problema de ninguém, sem fingir que está tudo bem quando não está. Minha conta bancária está mais gorda do que nunca. Minha agenda está mais vazia, mas também mais leve. Não tenho mais aquela ansiedade constante de saber se alguém da família vai precisar de alguma coisa e eu vou ter que largar tudo para correr atrás.
Não tenho mais aquela sensação de estar sempre devendo alguma coisa para alguém. É estranho no começo, essa liberdade. Você fica esperando o sapato cair, esperando alguém ligar cobrando alguma coisa. Mas aos poucos você vai se acostumando com a ideia de que sua vida pode ser realmente sua. No primeiro dia, confesso que me senti perdida. Ficava olhando o celular esperando alguma mensagem de emergência, algum pedido desesperado. Quando nada chegou, percebi o quanto eu tinha me acostumado a viver em função das crises dos outros. Era como se minha própria vida só existisse nos intervalos entre os problemas da minha família. Comecei a fazer terapia. Precisava de alguém neutro para me ajudar a processar tudo isso sem julgamento. A psicóloga me disse uma coisa que não sai da minha cabeça. Você passou tanto tempo tentando ser amada por pessoas que não sabem amar, que esqueceu de se amar primeiro. É verdade. Eu me acostumei tanto a ser tratada como menos que não. Conseguia nem imaginar como seria ser tratada como igual. Me acostumei tanto a dar sem receber que achava que receber era pedir demais. Me acostumei tanto a ser a que sempre cedia, que virou natural abrir mão de mim mesma para agradar os outros. Agora estou aprendendo a existir sem precisar da aprovação de ninguém. Está sendo mais difícil do que imaginei, mas também mais libertador. Na última sessão, ela me perguntou quando foi a última vez que alguém da minha família perguntou como eu estava de verdade, não só quando precisavam de alguma coisa. Fiquei uns 5 minutos tentando lembrar. Não consegui. Isso me disse mais sobre eles do que qualquer discussão ou briga jamais poderia dizer. Semana passada, encontrei minha irmã no supermercado. Foi inevitável, a gente mora no mesmo bairro. Ela estava com a Ana, que me acenou como se nada tivesse acontecido. Crianças esquecem rápido. Minha irmã ficou sem jeito, claramente querendo falar alguma coisa, mas sem saber como começar. Oi, ela disse simplesmente. Oi, respondi continuando a fazer minhas compras. Como você está? Ela tentou. Bem, respondi sem elaborar. Ela ficou ali parada, esperando eu dar abertura para uma conversa maior, mas eu não dei. Não estava com raiva dela. Só não estava interessada em voltar ao que éramos antes. Porque antes a gente nunca foi nada de verdade. Era só eu tentando ser irmã de alguém que me via como um acessório da família. Durante todo o tempo que ficamos ali no corredor dos laticínios, ela tentou várias abordagens diferentes. Perguntou sobre o trabalho, sobre meus planos para o fim de semana, até elogiou meu corte de cabelo. Tudo muito forçado, muito calculado. Dava para ver que estava seguindo algum roteiro mental que alguém tinha sugerido para ela. A Ana pergunta por você. Ela disse, tentando usar a criança como ponte. Diga que estou bem, respondi. E era verdade. Eu estava bem. Melhor do que estava há anos. Não sentia falta das reuniões de família onde eu era ignorada. Não sentia falta dos pedidos de dinheiro disfarçados de emergência. Não sentia falta de fingir que estava tudo bem quando me tratavam mal. Você não vai perdoar a gente nunca? Ela perguntou e pela primeira vez a voz dela tremeu um pouco. Não é questão de perdão, respondi. É questão de aprender que posso escolher quem faz parte da minha vida. Ela ficou ali mais um tempo, mas eu terminei minhas compras e fui embora. Não olhei para trás. Pela primeira vez, não me senti culpada por não resolver um drama familiar. Caminhando até o carro, percebi que não sentia aquele aperto no peito que sempre sentia quando tinha algum conflito com eles. Não senti vontade de voltar correndo para resolver as coisas. Senti paz. Uma paz estranha, mas real. Como se finalmente tivesse aprendido que não sou responsável pelos sentimentos dos outros, só pelos meus. Ontem era aniversário do meu pai. 58 anos. Nos últimos 10 anos eu sempre organizava alguma coisa. Reservava restaurante, comprava presente, ligava para todo mundo para combinar. Era eu quem lembrava todo mundo da data, quem corria atrás de bolo, quem decorava, quem fazia questão que ele se sentisse especial. Ontem, não fiz nada. Nem lembrei que era aniversário dele até ver uma foto no Instagram da madrasta às 9 da noite. Eles saíram para jantar, só os dois. Minha irmã tinha comentado na foto. Parabéns, pai.
Família pequena, mas unida. A ironia não passou despercebida. Família unida depois que expulsaram o único membro que realmente se importava com todo mundo. Mas tudo bem. Eles quiseram assim. Descobri que não me doeu tanto quanto eu achei que ia doer. Na verdade, me deu uma sensação estranha de fechamento, como se uma fase da minha vida tivesse oficialmente terminado. Ficei olhando a foto por uns minutos, tentando sentir alguma coisa. Culpa, tristeza, saudade. Mas só senti. Nada. Um vazio que não era ruim. Era só neutro. Durante o dia, fiquei observando meu celular para ver se alguém ia tentar me incluir de última hora. Se minha irmã ia mandar alguma mensagem do tipo: "Vem aqui em casa, pai tá perguntando por você." Mas nada. Absolutamente nada. E isso me disse tudo o que eu precisava saber sobre o lugar que eu realmente ocupava na vida deles. Eu era importante quando precisavam de mim para organizar, para pagar, para resolver. Mas quando se tratava de momentos que realmente importavam, eu simplesmente não existia. Passei o dia fazendo coisas normais. Trabalhei, fui na academia, assisti um filme no Netflix e foi libertador perceber que a vida continuava igual mesmo sem eu estar correndo atrás dos outros. O mundo não parou porque eu não organizei o aniversário do meu pai. O céu não caiu porque eu não mandei flores para o escritório dele. A terra continuou girando mesmo sem minha presença constante mediando os relacionamentos da minha família. Isso deveria me entristecer, mas na verdade me tranquilizou. Significava que eu podia parar de me sentir indispensável e começar a me sentir livre. Recebi uma mensagem da madrasta no final da noite. "Seu pai sentiu sua falta hoje." Não respondi. Se ele sente minha falta, sabe onde me encontrar, sabe meu telefone, sabe meu endereço. Se quisesse mesmo fazer as pazes, não mandaria recado por terceiros. Faria como um pai de verdade. Viria pessoalmente, assumiria que errou, pediria desculpa. De verdade. Mas isso exigiria humildade, e humildade sempre foi um bem escasso na minha família. É mais fácil mandar a mulher fazer o trabalho sujo como sempre foi. É mais fácil esperar que eu volte rastejando do que admitir que me trataram mal. Mas dessa vez, eles vão esperar sentados. Porque eu não volto mais. A mensagem dela me irritou mais do que deveria. Não porque ele sentiu minha falta, mas porque até isso ele não conseguiu me dizer pessoalmente. 58 anos de idade e ainda manda recado pela esposa quando quer alguma coisa. Isso resume bem o tipo de homem que ele sempre foi comigo. Presente fisicamente, ausente emocionalmente, incapaz de ter uma conversa real sobre sentimentos ou responsabilidades. Hoje à noite, fechei as cortinas, fiz um chá de camomila e sentei no sofá para assistir um filme bom. Minha casa está silenciosa, mas não vazia. Está cheia de paz. Pela primeira vez em muito tempo, eu me senti em casa na minha própria vida. Não estou esperando ninguém ligar pedindo favor. Não estou preocupada se alguém está precisando de alguma coisa e eu não estou sabendo. Não estou me sentindo culpada por não estar disponível 24 horas por dia para resolver os problemas dos outros. É uma sensação estranha, essa tranquilidade. Levei 32 anos para descobrir como é viver sem carregar o peso emocional de uma família inteira nas costas. Olho ao redor do meu apartamento e pela primeira vez vejo ele como meu de verdade. Não como um lugar onde eu moro entre as emergências dos outros. Cada canto, cada móvel, cada decisão de decoração foi minha. E isso significa alguma coisa agora de um jeito que nunca significou antes. E mesmo estando aqui sozinha, me sinto mais acompanhada do que me sentia quando estava cercada por eles. Porque companhia de verdade não é sobre quantidade de pessoas ao seu redor. É sobre qualidade do afeto, sobre reciprocidade, sobre respeito mútuo. É sobre ser vista, valorizada, amada pelo que você é, não pelo que você pode oferecer. Durante todos esses anos, eu confundi presença física com conexão emocional. Confundi ser útil com ser amada. Confundi aguentar maus tratos com lealdade familiar.
Agora entendo que solidão de verdade não é estar sozinha no seu apartamento assistindo Netflix numa quinta à noite. Solidão de verdade é estar numa mesa cheia de gente que ri quando você é humilhada. É ser invisível no meio de pessoas que deveriam te proteger. É descobrir que sua ausência só é notada quando alguém precisa de dinheiro emprestado. Nos últimos 2 meses, comecei a construir relacionamentos de verdade. Fiz amizade com a vizinha do apartamento ao lado que sempre me cumprimentava, mas eu nunca tinha tempo para conversar, porque estava sempre correndo para resolver alguma coisa da família. Voltei a frequentar aquele curso de cerâmica que abandonei porque minha irmã disse que era bobagem gastar dinheiro com hobby. Marquei café com colegas de trabalho que sempre me convidavam para sair, mas eu sempre recusava porque tinha compromissos familiares. Descobri que tenho senso de humor quando não estou constantemente tensa. Descobri que sou boa ouvinte quando as pessoas realmente querem conversar comigo, não só me usar como desabafo. Descobri que posso ser generosa sem ser otária, carinhosa sem ser capacho. E mais importante, descobri que as pessoas gostam de mim pelo que eu sou, não pelo que eu posso fazer por elas. Isso mudou tudo na minha percepção sobre relacionamentos e sobre mim mesma. Hoje, finalmente, eu me escolhi. E escolher a mim mesma não foi egoísmo, foi sobrevivência, foi dignidade, foi amor próprio. E isso importa. Eu importo. Demorei 3 décadas para entender isso, mas agora que entendi, nada nem ninguém vai me fazer esquecer de novo. Não sei se um dia minha família vai aparecer na minha porta pedindo desculpas de verdade, assumindo que erraram, tentando reconstruir alguma coisa real entre a gente. Talvez sim, talvez não. Mas se isso acontecer, vai ter que ser nos meus termos dessa vez. Com respeito, com reciprocidade, com reconhecimento do que fizeram. E se não acontecer, tudo bem também. Porque eu aprendi que família não é só genética. Família é escolha, é cuidado, é amor demonstrado em ações, não só em palavras. E se eles não conseguem me oferecer isso, eu posso criar minha própria família com pessoas que me escolhem todo dia, como eu escolho elas. A diferença é que agora eu sei o que mereço. E nunca mais vou aceitar menos do que isso.